Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu sou Renê, da Isocom. Queria agradecer a presença de todo mundo. Estamos hoje aqui com a apresentação do Felipe Gonçalves. Ele é engenheiro da Viapol. Ele vai fazer uma apresentação sobre mantas asfálticas, sobre toda a parte de preparo, a aplicação, manutenção, tudo que se refere a impermeabilizações com mantas asfálticas. Eu queria combinar com vocês de, depois da apresentação, ficarem as perguntas. Então, deixar o Felipe falar toda a apresentação dele e as perguntas virem para o final. Se vocês quiserem, vocês podem colocar as perguntas aqui ao lado no chat, já fazendo as perguntas. E na finalização da apresentação, o Felipe responderá todas as perguntas de vocês, tá? Obrigada pela presença e tá com você, Felipe, a palavra, a sala é sua. Bom dia a todos, meu nome é Felipe, eu sou engenheiro civil, hoje eu faço parte do departamento técnico da Viapol. Como foi falado pela Renê já, hoje a nossa palestra é referente a mantas asfálticas, né, sobre tudo que engloba o sistema de mantas asfálticas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para que a gente dê início aí à apresentação. Antes eu vou pedir para que vocês mantenham todos os microfones aí, as câmeras desativadas, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema durante a apresentação. E, como a Renê já falou também, caso surja alguma dúvida durante a apresentação, pode clicar no ícone aí do bate-papo da sala, para que você possa enviar a sua dúvida e no final da apresentação eu vou respondê-la com o maior prazer e carinho, tá? Como eu já me apresentei, tá? Hoje a gente vai dar início. Primeiro eu quero apresentar para vocês o objetivo dessa palestra, né? Falando de mantas asfálticas, que nada mais é do que proporcionar a vocês, profissionais da área da construção civil, ou amantes da área da construção civil, estudantes, futuros profissionais da área da construção, o maior conhecimento do sistema de manta asfáltica. E, obviamente, te orientar aí em relação à aplicação, manutenção, preparo de superfície, de uma forma correta e eficiente do sistema impermeabilizante de manta asfáltica, tá? Falando de manta asfáltica e impermeabilização, primeiro a gente tem que entender que a gente deve impermeabilizar um ambiente, uma área ou uma superfície com o objetivo de garantir a estanqueidade daquele local. Isso é normativo, é regido por norma. Mas o que é a estanqueidade? A estanqueidade, ela é a propriedade de um elemento ou um conjunto de sistemas, um conjunto de componentes, de impedir a penetração ou passagem de fluidos, na maior parte dos casos esse fluido é a água, através de si, obviamente, sem vazamento. Nessa imagem, a gente pode ver a imagem de uma piscina cheia de água, e essa piscina ela está estanque, ou seja, não penetra a água pela sua estrutura, a água não percola pela sua estrutura, causando infiltrações do outro lado. Então, a gente consegue determinar que essa área é uma área estanque, garantimos a estanqueidade dessa área, tá? Esse é o primeiro passo para que a gente entenda sobre impermeabilização e automaticamente entender o objetivo do sistema de manta asfáltica, sempre garantir a estanqueidade da impermeabilização. Para garantir a estanqueidade, primeiro a gente precisa conhecer as ações da água, né? A água ela não é simplesmente uma única, ela não tem uma única ação no seu estado líquido, por exemplo. O seu estado líquido acontece em diversas formas, além do seu estado gasoso. Falando no estado líquido, nós temos água de percolação, que é numa parede exposta, numa laje exposta, seja de cobertura ou de um piso exposto. O que é uma água de percolação? É água que percola pela sua estrutura, pode criar a lâmina d'água, mas não é uma área que vai ter constante presença de água. Quando chove ou quando você lava, enfim, a gente já conseguiu determinar quais são os ambientes que vão ter a possibilidade de ter água de percolação ali para você garantir a estanqueidade dessas áreas. A umidade do solo, a gente falando obviamente de uma estrutura enterrada, seja fundação, seja sua viga baldrame ali, ou seu bloco, sua sapata, cortinas, muros de arrimo, piso sobre o solo. Quando a gente fala de umidade do solo, a gente fala de água capilar. É água que percola pela sua estrutura por capilaridade, pelos poros capilares da sua estrutura. Sim, a sua estrutura ela é porosa. Por mais que você coloque mais cimento, existe uma lenda aí, quanto mais cimento você coloca, você diminui a porosidade da sua estrutura. De fato é uma lenda, tá? Isso não tem nada a ver, já foi provado isso. E sim,
pode percolar a água pela sua estrutura, mesmo que seja enterrada, tá? Uma outra ação da água é a água sob pressão unilateral ou bilateral. O que isso significa? São as famosas pressões positivas e negativas de umidade. Isso é mais encontrado em piscina e reservatório, quando a gente fala de piscina e reservatório enterrado. A gente para pensar, vamos supor que aqui todo mundo que está nessa sala está dentro de uma piscina enterrado, tá? É só um exemplo para que fique claro. Nós estamos dentro da piscina enterrada. Em volta da minha piscina, obviamente, ela é enterrada, então eu tenho solo. E o solo tem a presença de umidade, tem a presença de água. Eu vou impermeabilizar minha piscina pela face interna da piscina, ou seja, pelo lado de dentro. Eu não consigo cavar do lado de fora por algum motivo, pelo meu vizinho, enfim. Por algum motivo eu não vou conseguir impermeabilizar do lado externo. Eu vou impermeabilizar do lado de dentro. Eu vou impermeabilizar do lado de dentro da minha piscina contra a ação da água da piscina, ou seja, a água da piscina vai ir direto ao encontro da minha impermeabilização, isso é a pressão positiva, quando a água ela bate de encontro na frente da minha impermeabilização e também contra a umidade que vai percolar pela minha estrutura, vinda do solo, que vai pegar a minha impermeabilização pelas costas. Isso é denominado pressão negativa. Então, o que vai de encontro à minha impermeabilização é pressão positiva, e o que vem em desencontro à minha impermeabilização, pressão negativa. Isso tem que ter atenção, até mesmo na escolha dos produtos, dos materiais e dos sistemas escolhidos aí para a impermeabilização, porque não são todos que têm resistência à pressão negativa, tá? E a água de condensação. A gente pensa aí na água no seu estado somente líquido, pensando num reservatório, por exemplo. Quando a gente vai impermeabilizar um reservatório, a gente pensa em impermeabilizar só quando as paredes e o fundo do reservatório, que é onde vai ter contato direto com a água. Mas a gente esquece que a água, ela evapora. De certa forma, ela vai evaporar e vai chegar no teto do meu reservatório. É a umidade, é a água no seu estado gasoso. E eu tenho que proteger a minha superfície também no seu estado gasoso, tá? Então, entendido todas essas 4 formas aí que a água atua na nossa estrutura, a gente consegue garantir a estanqueidade de uma forma eficiente, fazendo uma impermeabilização eficiente, tá? Além disso, além de garantir a estanqueidade, a gente tem que conhecer as normas técnicas aí que regem a impermeabilização. Acredito que todo mundo aqui conhece o que é norma técnica. A norma nada mais é que um documento estabelecido por um consenso e aprovado por um órgão reconhecido. Esse órgão ele vai fornecer regras, diretrizes, vai te recomendar, vai falar o que você deve fazer para que você tenha resultado, no mínimo, eficiente para garantir um desempenho aí da sua estrutura, enfim, da sua edificação. Falando de impermeabilização, quais são as normas? NBR 9574, que é a de execução de impermeabilização. A norma NBR 9952, que é a manta asfáltica para impermeabilização. Ela fala aí de material, tá? Essa norma fala exclusivamente do material, tá? De manta asfáltica especificamente. 9575 fala de projeto de impermeabilização. E a 15575, que é a norma de uma forma geral aí hoje falando de construção, dividida em 6 partes, que é a norma de desempenho de edificações habitacionais, tá? O que a norma 9574 fala, que é a norma de execução de impermeabilização. Antes de você executar a impermeabilização de local, obviamente você tem que promover a limpeza dele. Quando a gente fala de limpeza, é remover todo e qualquer tipo de material impregnante que possa danificar ou prejudicar a aderência do seu sistema impermeabilizante. Sendo isso, quais são os materiais que podem prejudicar a sua aderência? Lascas de madeira, obviamente, se você está utilizando numa estrutura de concreto, você teve uma forma para concretar. Em alguns casos, ficam pedaços de madeira no seu concreto. Deve ser removido. Ponta de ferro, isso é inaceitável, tá? É claro também que a gente falando de uma estrutura de concreto armado tem que ter um cobrimento. Óleo, seja óleo de desmoldante ou óleo diesel, que em algumas vezes é utilizado aí na estrutura. Pó, enfim, sujeira de uma forma geral. A estrutura ela tem que estar limpa e, se possível, lixada, tá? Tem que promover o lixamento da superfície, principalmente quando a gente vai executar a impermeabilização direto na estrutura de concreto, sem promover uma regularização. Nessa foto, é a mesma parede, tá? É uma foto única que a gente dividiu em 2 partes. Uma parte que foi lixada e uma parte que não foi lixada. Na parte superior da foto é uma área sem lixamento. Você pode ver que é uma superfície lisa, sem rugosidade, com algumas
irregularidades que poderiam prejudicar a aderência do sistema impermeabilizante. Já na parte inferior é uma área lixada, está bem irregular, rugosa, está numa condição ideal para aplicar o sistema impermeabilizante, tá? O que a norma 9574 fala também. Estruturas que são destinadas ao armazenamento ou à contenção de água, ou seja, estruturas que vão ter água ali em todo o seu tempo, ou vão armazenar água, pode ser que esvazie, falando de reservatório, elas devem passar por um teste de carga plena. Olha, você lendo a norma, você consegue identificar aqui que fala deve, ou seja, isso é obrigatoriedade, tá? Se a estrutura que você vai impermeabilizar, vai armazenar ou conter água na sua maior parte do tempo, ela deve passar por esse teste de carga plena, tá? O que é esse teste de carga plena? A sua estrutura foi feita, ela está pronta. Obviamente, a sua estrutura foi feita de forma vazia, você não encheu aquilo de água ainda. Se você impermeabiliza e logo em seguida já abastece com água, obviamente a sua estrutura não está acomodada. Então, pode ser que com a acomodação dela apareçam microfissuras, fissuras ou até mesmo ninhos de concretagem, bicheiras que não são visíveis aí a olho nu, que você não consegue identificar, que você vai identificar só depois que a sua estrutura receber a carga dela. Nessa foto, a foto do lado esquerdo é uma piscina que foi feita, uma piscina elevada, ia ser impermeabilizada com manta asfáltica, e ela está no processo do teste de carga plena, que nada mais é que encher a piscina, ou reservatório, ou a estrutura que vai conter água, por 72 horas, deixar 72 horas lá com água. Na foto do lado direito, a gente consegue identificar algumas infiltrações de microfissuras que apareceram na estrutura, que foram ocasionadas quando existe uma tensão ali naquela estrutura, porém ela não foi acomodada. Quando você enche de água, você acomoda a estrutura, aquela tensão se alivia. E quando a tensão se alivia, ela cria microfissura. Você impermeabilizou e não fez o teste de carga e teve problema na estrutura, a impermeabilização não resolve. Automaticamente a microfissura ou a fissura da estrutura vai romper a impermeabilização naquele ponto, te ocasionando aí danos na impermeabilização, tá? Isso é norma, e isso também é um dever, é uma obrigatoriedade falando de impermeabilização neste caso. Quando a gente vai tratar fissura e microfissura, obviamente você precisa primeiro determinar o grau de abertura da fissura, né? E aí você vai entender se é microfissura, fissura, trinca ou rachadura. Através disso você consegue determinar também se é uma microfissura de revestimento, de movimentação, ausência de uma junta de dilatação ou se é um problema estrutural, tá? Em alguns casos você consegue tratar antes de fazer a impermeabilização e outros casos aí você tem que avaliar qual tipo de tratamento que você vai fazer, se é com uma argamassa de reparo estrutural, se é com um grout ou se é com um selante, tá? Eu não vou considerar o caso extremo, que é um caso de reparo na estrutura, eu vou considerar um caso mais simples, mais fácil de resolver, que é às vezes uma acomodação de uma estrutura ou uma fissura por retração, tá? Que você consegue tratar com um selante. Obviamente isso é normativo, tá? As fissuras elas devem ser tratadas, tá? Você tem que limpar a fissura, abrir a fissura e limpar. Como você abre a fissura? Você pode abrir com uma talhadeira, com um ponteiro, com aquele riscador do tipo unha de gato, que é de remover rejunte. Pode ser com abre-trincas também. Obviamente você vai limpar após a abertura dessa fissura. O selante, dependendo do material que você vai utilizar, claro, isso é de material para material, mas na maioria dos casos o poliuretano, que é um selante muito utilizado, ele tem que ser aplicado com a superfície seca e limpa. Então, abre a fissura, limpa a fissura e aplica o selante, tá? Sem se preocupar com o acabamento. E também não precisa passar óleo detergente. Algumas pessoas aí passam detergente e acabam interferindo no processo químico do selante. Não é um caso de acabamento, é só para tratar a fissura. Passou o selante, acomoda com a espátula, aguarda um dia aí que é a cura do material e aí já dá início para a próxima etapa da sua impermeabilização. Essa foto é a foto de um tratamento, tá? De uma fissura. Você pode ver que não teve nenhuma preocupação com o acabamento, até porque depois teria uma regularização, aplicação de primer e colocação da manta asfáltica, tá? Mas a fissura já foi tratada, então qualquer tipo de movimentação que tivesse nessa fissura seria absorvido pelo selante e não refletiria no seu sistema impermeabilizante, ocasionando aí danos na sua impermeabilização.
A norma 9574 também, ela fala que você deve evitar fazer caimento em grandes panos. Falando de manta asfáltica, a gente considera aí, com exceção de áreas internas, como banheiros, pequenas sacadas aí, com a declividade para os condutores de água, os ralos, de 1%, no mínimo 1%. Numa regularização, eu tenho que ter no mínimo 2 centímetros de espessura de argamassa, tá? Se eu tenho um pano muito grande e eu tenho um ponto de caimento, se eu promover um caimento único, no ponto mais alto da minha estrutura, eu vou ter uma espessura muito grossa de regularização, o que pode ocasionar um sobrepeso na minha estrutura. Então, é claro que você deve estudar se há como fazer a divisão desse caimento. Caso contrário, procurar novos pontos de captação, criar novos pontos de captação de água aí, para evitar esse sobrepeso na sua estrutura, tá? Porque é norma. A norma diz que temos que ter a estrutura, regularização, impermeabilização e, em alguns casos, proteção mecânica. Ou outros casos, não há necessidade de proteção mecânica. A gente vai chegar nesse assunto, tá? Mas a regularização ela deve ser feita. E ela deve promover o caimento para o ralo antes da impermeabilização. Ou seja, a impermeabilização já deve seguir o caimento com a declividade lá, um percentual de 1% no mínimo, para os ralos, condutores de água, enfim, tá? A norma 9574, ela fala que o substrato deve, quando a gente fala de substrato, é a superfície que a gente vai receber a impermeabilização, tá? O substrato, ele deve se encontrar firme, coeso, seco porque a gente está falando de manta asfáltica, regular, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1%, como eu falei, e aí para as áreas internas aí no mínimo de 0,5%, tá? Isso é relativo, depende da sua área, considera 0,5% sempre para áreas internas e 1% de no mínimo para áreas externas, tá? O que mais a norma 9574 fala? As tubulações hidráulicas, elétricas e gás, ou qualquer outro tipo de tubulação que vai passar na sua laje, falando de uma laje de cobertura, elas devem passar paralelamente à laje e deve ser executada sobre a impermeabilização, ou seja, em cima dela, nunca embaixo. Até porque se você tem uma tubulação hidráulica e tem um rompimento dessa tubulação e tiver algum tipo de vazamento, a sua estrutura está impermeabilizada, tá? Um ponto importante é que as tubulações que são aparentes aí na sua cobertura, elas devem ser executadas de no mínimo 10 centímetros acima do piso acabado, tá? Acima do piso acabado. Então lembre-se desse processo. Você tem a laje, regularização, sistema de impermeabilização, em alguns casos ou não, a proteção mecânica. Considerando a face da proteção mecânica ou da impermeabilização, que será o seu acabamento, 10 centímetros daquele nível tem que ter a sua tubulação, considerando a parte inferior da tubulação, tá? E isso é norma, deve ser seguido. Execução de meia cana, na horizontal e na vertical, tá? Em todos os cantos, não só no encontro de piso e parede, formando um ângulo de 90 graus, mas quando a gente tem uma aresta também, que forma um ângulo de 90 graus, tem que ter o arredondamento. O arredondamento serve para que não tenha um esforço pontual nesse canto. A gente tem um canto de 90 graus, a minha impermeabilização, seguindo esse ponto, eu tenho um esforço pontual aqui. Se eu faço uma regularização, eu dissipo esse esforço, essa carga passa a ser distribuída e eu alivio o esforço da minha impermeabilização. Então, deve ser feita a regularização com execução de meia cana, tá? Para você evitar o rompimento do sistema impermeabilizante nesses pontos. Nessa foto está bem claro, tá? É uma viga invertida e a gente pode ver que tanto na parte inferior, no canto, quanto na parte superior, que é a aresta, estão arredondadas aí. Não vai ter problema em relação ao rompimento da impermeabilização. Pontos críticos, né? A gente falou de cantos, falando de mais um ponto crítico, são os ralos e tubulações emergentes, tá? Sempre onde tem um ralo e uma tubulação emergente, são pontos que a gente vai reforçar o nosso sistema de manta asfáltica. Reforçar, o que é reforçar? Não é uma camada única de manta. A gente vai rebaixar, faz um rebaixo ali em volta da tubulação ou do ralo, numa dimensão de mais ou menos 40 por 40 centímetros, com uma profundidade de 1 centímetro, tá? Esse rebaixo ele tem o intuito de vir com um berço amortecedor, que eu falo de berço amortecedor, é de manta asfáltica, tá? Coloca a manta asfáltica, faz o tratamento de margarida, eu vou mostrar para vocês mais para frente, e aí você continua com a sua manta. Então ali você vai ter um reforço de manta asfáltica, você ali terá nesse ponto dupla, tripla manta asfáltica nesse ponto. Por isso que você tem que ter esse rebaixo, porque é um ponto crítico, tá?
Nessa foto eu coloquei um desenho do rebaixo, né, numa dimensão de 40 por 40, com uma profundidade de 1 centímetro no ralo, e do lado direito é a execução. Na execução você pode ver que não tem canto, tá? O canto ele é chanfrado, justamente para não ter nenhum tipo de rompimento na impermeabilização. Falando de reservatório estrutural. O reservatório estrutural, ele não deve ter arredondamento com argamassa de cimento e areia. Normalmente essa regularização, o arredondamento dos cantos de arregularização, é feito com uma argamassa de cimento e areia, aproximadamente num traço de 1:3. É normalmente utilizado um adesivo. Mas a gente falando de reservatório, piscina aí de uma forma geral, não deve ser feito com cimento e areia. Esse arredondamento ele deve ser feito na estrutura, ou seja, o calculista deve calcular ali o esforço que aquela estrutura vai sofrer quando for abastecido com água, para que não tenha rompimento na estrutura. É como se fosse um braço de alavanca. A minha mão aqui é mais ou menos o sistema de um reservatório vazio. Quando eu abasteço com água, a água vai empurrar minha parede, fazendo esse movimento. Automaticamente eu vou ter um esforço muito grande aqui. Eu preciso travar isso na minha estrutura. Se a minha estrutura não estiver adequada para receber a impermeabilização no reservatório, ou seja, sem a mísula estrutural, e tiver o rompimento entre o piso e a parede, que é a mísula estrutural, é um elemento estrutural que unifica o piso e a parede, tá? Da estrutura de reservatório em concreto. Abasteci com água e teve esse problema na estrutura, a impermeabilização será rompida, tá? A impermeabilização ela não tem função estrutural, ela acompanha a movimentação, mas se a estrutura romper, obviamente a impermeabilização rompe junto, tá? Então isso é extremamente importante. Em reservatório, deve ter mísula estrutural, tá? Bom, vamos falar um pouco agora de manta asfáltica. Eu resumi para vocês mais ou menos um pouco sobre a norma. Depois eu convido vocês a estudarem as normas aí, porque são muito importantes e bem didáticas, tá? O que é a manta asfáltica? Hoje é um dos sistemas de impermeabilização mais utilizados aí no nosso país, tá? É feito com material asfáltico modificado, ou seja, não é o asfalto puro derivado do petróleo, tá? Ele é adicionado elastômero, plastômero, que deixa ele bem flexível, e polímero, que dá mais impermeabilidade a ele aí. E esse conjunto vai te garantir uma durabilidade maior. Ele é armado com diversos materiais. O que significa a armação da manta asfáltica? A manta asfáltica nada mais é que um sanduíche. É um acabamento inferior, massa asfáltica, o estruturante, massa asfáltica e o acabamento superior. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o que é importante para que vocês saibam, o estruturante é o que vai definir o tipo da manta e a resistência da manta. Quanto melhor for o seu estruturante, mais resistente é a sua manta asfáltica em relação à tração. Quando você pega a manta numa extremidade e em outra extremidade e traciona ela, você vê o quanto ela é resistente através da sua estruturação, do seu estruturante. O filme de polietileno é deestruturante, tá? O filme de polietileno é o acabamento da manta, pode ser utilizado como acabamento e também é utilizado como estruturante. A Viapol não fabrica manta asfáltica com estruturante de filme de polietileno, porque é uma manta asfáltica bem fraca, bem simples. É uma manta com um desempenho muito baixo. A de fibra de vidro é um estruturante médio e a de poliéster é o melhor estruturante aí que é encontrado no mercado, tá? O sanduíche nessa foto que a gente pode ver, tá? Cada um desses materiais aí, eles vão possuir características próprias que vão te dar resistências diferentes à sua manta, tá? Então a gente nessa foto, lá olhando de baixo para cima, o polietileno é o acabamento inferior, tá? O asfalto, que é a massa asfáltica, é o que dá a manta, né? O asfalto da manta, modificado com polímero. O estruturante, que pode ser polietileno, poliéster ou fibra de vidro, mais uma camada de massa asfáltica e o acabamento. Pode ser polietileno, pode ser areia, pode ser alumínio, pode ser ardósia. A gente vai ver isso também no decorrer da apresentação, tá? Felipe, onde eu posso usar a manta asfáltica? Ela é muito utilizada hoje, mas eu não sei onde que eu vou usar. Onde que eu posso usar? Bom, eu posso utilizar ela em laje, de uma forma geral, em lajes que vão receber proteção mecânica, em lajes que vão ter tráfego de pessoas, ou em lajes de cobertura que não vão ter proteção mecânica e não vai ter um tráfego constante de pessoas, é um tráfego esporádico. Na foto do lado esquerdo, essas fotos são todas nossas, tá, da Viapol. Inclusive a foto do lado esquerdo foi eu que tirei em uma obra. A foto do lado esquerdo é uma manta asfáltica com acabamento, tá? Lembra desse slide do acabamento? Com acabamento na parte inferior de areia
e na parte superior de areia, ou seja, é areia impregnada na massa asfáltica. Vai ter proteção mecânica, ou seja, ela não é uma manta asfáltica protegida, ela precisa de uma proteção mecânica, porque ela vai ter tráfego de pessoas. Então, aqui é uma área que terá tráfego de pessoas. Já na foto do lado direito, é uma laje de cobertura que não vai ter tráfego de pessoas. Pô, mas não vai ter tráfego de pessoas, eu preciso fazer a proteção mecânica? Depende do tipo de manta que você vai utilizar. Se você utiliza uma manta que tem um acabamento superior, que é autoprotegido, uma manta com acabamento em alumínio, uma manta com acabamento em ardósia, como da foto, por exemplo, não precisam de proteção mecânica. A ardósia ou o alumínio já protege a massa asfáltica contra a ação dos intempéries. Só que não pode ter tráfego de pessoas ali constante. Um tráfego esporádico para uma manutenção, limpeza, ok, subindo lá com todo cuidado, obviamente, para não perfurar a manta, porque a manta ela não tem proteção mecânica. Se você sobe com a pedra no seu sapato lá, você vai perfurar a manta, ela não tem proteção, tá? Então tem que tomar cuidado, mas pode ser utilizado. Laje terraço, tá? A foto do lado esquerdo é uma com acabamento em alumínio, não vai ter proteção mecânica, porém não terá tráfego de pessoas, tá? Normalmente é utilizado em laje de cobertura. A do lado direito é uma laje, é um terraço, que vai ter tráfego de pessoas. Esse acabamento, você pode ver que tem o logo da Viapol, é um filme de polietileno, tá? Que é aplicado com maçarico, eu vou explicar para vocês. E vai ter proteção mecânica. O filme de polietileno não é autoprotegido. Essa foto ela está espelhada porque está em teste de estanqueidade, tá? Estão testando a impermeabilização. E eu vou explicar também sobre o teste de estanqueidade. Telhado, de uma forma geral, obviamente em telhado você não vai fazer proteção mecânica, então você tem que usar uma manta autoprotegida em telhado, do lado esquerdo com acabamento em alumínio e do lado direito com acabamento em ardósia. Piscinas elevadas, tá? É importante. Lembra daquela situação que eu expliquei para vocês sobre a pressão positiva e a pressão negativa. Quando a piscina é elevada, você só tem a condição de pressão positiva. A manta asfáltica é um material flexível que tem resistência apenas à pressão positiva. Então, a manta asfáltica é indicada para piscina elevada. Felipe, para piscina enterrada e para piscina apoiada no solo, eu posso utilizar manta asfáltica? Pode, não há nenhuma restrição. Só que o que você tem que pensar? Você tem a pressão negativa, porque ela está em contato com o solo. Às vezes o seu lençol freático não está ativo agora, mas você sabe que há variação do nível do lençol freático, então pode ser que com o passar do tempo suba esse nível, ou a umidade do solo percolhe pela sua estrutura e pode chegar na sua impermeabilização. A manta asfáltica não tem resistência à pressão negativa, mas eu posso e quero usar ela numa piscina enterrada ou numa piscina apoiada no solo. Eu posso? Pode. Só que você tem que utilizar um produto antes com resistência à proteção negativa. No nosso caso é o VA Plus 1000 ou o VA Plus Top, protege, faz uma proteção mecânica, e aí sim você coloca a manta asfáltica para depois proteger a manta asfáltica, tá? Não tem nenhuma restrição, você só tem que tomar cuidado aí em relação à sua umidade negativa. E tem a parte mais técnica, né? Canal de irrigação, que é a nossa manta hidros, canal de vinhaça, enfim. A manta asfáltica ela tem um leque de utilização muito grande, pode ser utilizada em diversos casos, tanto para uma situação mais simples, quanto para uma situação mais técnica, mais complicada. Reservatório de água potável, lembre-se, elevado, se for enterrado com a proteção da umidade negativa. Posso ter contato direto com o reservatório, a água, contato direto com a manta? Pode. A manta asfáltica ela não altera a potabilidade da água. Só que se você utilizar a manta asfáltica com acabamento em polietileno, esse acabamento ele tem que ser extinguido com a chama do maçarico, tá? Você tem que ir a mais ou menos a distância de 1 metro, vem com a chama do maçarico ali, para enrugar esse acabamento de polietileno da manta. Isso faz com que você não tenha o desprendimento desse filme de polietileno, que pode aí futuramente causar o entupimento das tubulações hidráulicas aí do reservatório. No muro de arrimo, obviamente em contato com a terra, tá? Não tem resistência à pressão negativa, então eu tenho o muro de arrimo, vou impermeabilizar com manta asfáltica e já vou colocar a terra direto, ou seja, a pressão da umidade do solo vai ser pressão positiva na minha manta, tá? Vamos falar um pouco sobre o acabamento das mantas asfálticas aí, né? O acabamento da manta asfáltica tem influência direta no seu método de aplicação. Hoje a gente tem 3 métodos de aplicação de manta asfáltica. Com maçarico, obviamente você vai utilizar um botijão de gás. Com asfalto a quente, você vai utilizar um aquecedor elétrico para derreter o bloco de asfalto e passar na sua superfície na manta para colar a manta. E a autocolante, tá? Toda vez que você vê uma manta asfáltica, você vier a ver, né?
Uma manta asfáltica com acabamento em polietileno, essa manta ela tem que ser colada com maçarico, sempre, tá? Quando você vê uma manta asfáltica com acabamento em areia, sempre com asfalto a quente, tá? Essa é a diferença. Por que eu vou usar uma manta com polietileno ou uma manta com areia? Se você quer utilizar com maçarico, polietileno. Se você quer utilizar com asfalto, areia, tá? Qual é a diferença? Não há diferença, tá? Em termos de eficiência, não há diferença. Agora, há dicas, há conselhos. Se você quer uma durabilidade maior no seu sistema, eu, Felipe Gonçalves, engenheiro civil da Viapol, aconselho a utilizar com asfalto. Se a sua preocupação ou é uma situação mais simples, não precisa ter uma técnica tão grande, não precisa de, sei lá, 30 anos de durabilidade, usa asfalto, o maçarico, perdão. Qual a diferença? O que você deve pensar? Quando você usa o maçarico, automaticamente você está queimando propriedade ali. Se você promove uma queima um pouco superior ao que é recomendado, você queimou propriedade impermeabilizante. Já o asfalto, não. O asfalto a quente, você está adicionando propriedade ali, elemento impermeabilizante. Então, automaticamente, a sua espessura impermeável é maior. A chance de ter erro é menor, tá? Então, os acabamentos, polietileno e polietileno, tá? Polietileno e alumínio. Outro ponto. As mantas autoprotegidas, que são as mantas com acabamento em alumínio e ardósia. E a manta semi-autoprotegida, que é a geotexto, eu vou explicar para vocês, elas são aplicadas sempre com maçarico, tá? Por conta do acabamento. E essas mantas não devem, não é que não podem, não devem ter proteção mecânica. E são mantas que vão ser utilizadas para áreas que não tenham tráfego de pessoas. Continuando. Então a gente tem polietileno e polietileno, maçarico, polietileno e alumínio, sem proteção mecânica, com maçarico, polietileno e ardósia, sem proteção mecânica e maçarico, polietileno e geotexto, sem proteção mecânica, mas eu devo pintar o geotexto e aplicar com maçarico. Areia e polietileno. A face inferior é com asfalto? Então, asfalto, se for areia. Se for o inverso, maçarico, tá? Areia, areia, asfalto. Autocolante, ela é autocolante, então você não precisa nem de maçarico e nem de asfalto. E autocolante com alumínio, é autoprotegida e você também não precisa nem de maçarico e nem de asfalto para aderir, tá? Agora vamos falar um pouco, estou falando bastante de autoprotegida, tá? Para ficar claro agora para vocês, eu vou explicar para vocês em relação à manta que não é autoprotegida, a manta que é autoprotegida e a semi-autoprotegida. As não autoprotegidas, que são com acabamento em areia e em filme de polietileno, como eu expliquei, são utilizadas em áreas com tráfego de pessoas ou veículos. E vai ter um acabamento, enfim, seja proteção mecânica ou vai ter um acabamento cerâmico, porcelanato, de madeira, enfim. Mas tem que ter a proteção mecânica, tá? Então, as que não são autoprotegidas, que precisam de proteção mecânica, acabamento em areia e acabamento em filme de polietileno. Semi-autoprotegida é uma manta que não precisa de proteção mecânica, mas ela precisa de uma pintura. Deve receber uma pintura acrílica, porque só o geotexto não serve como proteção, tá? Da manta asfáltica. Tem que pintar lá. Isso é muito bom, porque às vezes você quer um acabamento, sei lá, amarelo na sua laje, você compra geotexto e pinta com uma tinta acrílica amarela, tá? Base água, óbvio. Ela é utilizada em impermeabilização em lajes expostas sem trânsito, que obviamente vão receber acabamento com tinta, tá? Lembra que essa é a manta geotexto, com acabamento em geotexto. E as autoprotegidas, que não precisam de proteção mecânica, não tem nenhuma etapa. Colou a manta, aderiu a manta, acabou. Não tem mais nenhuma etapa a ser feita ali, tá? Em relação à aplicação. Ela é utilizada em área exposta, sem tráfego. Em alguns casos é utilizada em projetos arquitetônicos, onde a laje ela vai ter a visualização do usuário, ou é por gosto do cliente mesmo. Às vezes o cara quer deixar a sua laje lá, sei lá, da cor vermelha. Ele pode utilizar uma manta ardoseada. As mantas que a gente tem as cores que a gente tem de manta ardoseada: vermelha, verde e cinza, tá? Quais são as mantas autoprotegidas? Com acabamento em ardósia, independente da sua cor, e com acabamento em alumínio. Então, ou seja, colei a manta, acabou. Não preciso aplicar mais nada sobre a manta. Claro que nas emendas de manta eu posso colocar os grânulos de ardósia lá ou pintar com uma tinta alumínio. Não tem problema, vai depender do seu caso, tá? E do seu gosto também. Vamos falar um pouco agora sobre a norma 9952. Eu falei que a gente tem diversas mantas. Mas quando que eu vou utilizar uma manta? Como eu vou saber se uma manta é mais resistente que a outra? Eu falei de 3 tipos de estruturantes. E eu falei que um desses estruturantes é superior aos outros.
Ou como eu vou saber? Onde se encaixa isso, né? É normativo. Norma 9952. As mantas elas são classificadas em 4 tipos, dividido em tipo 1, 2, 3 e 4. Espessura mínima de manta, 3 milímetros, independente do tipo. Resistência, o que importa. Quando a gente fala de tipo de manta, obviamente a gente já tem a ligação com a resistência à tração. No começo da palestra eu falei a resistência à tração, que você pega a manta numa ponta e a outra em outra extremidade e traciona. Automaticamente esse teste ele é feito em laboratório e ele define o tipo de manta. Como você pode ver na tabela, a que tem maior resistência à tração é o número 2, tá? É a terceira linha aí. Ela tem uma resistência à tração de, no mínimo, 550 newtons. Já a tipo 3, mínimo de 400. E aí, enfim, a tipo 1 e a tipo 2 têm os valores que correspondem a ela. Com isso, eu consigo determinar qual manta é superior à outra e qual estruturante é superior ao outro. Você não vai encontrar manta tipo 3 e tipo 4 com estruturante de fibra de vidro, só poliéster. Você não vai encontrar estruturante tipo 3 e tipo 4 de polietileno, só poliéster. Tipo 2, só fibra de vidro. Em alguns casos, você encontra até de poliéster, mas na maioria dos casos, fibra de vidro. E tipo 1, polietileno. Como eu falei, a Viapol ela não fabrica manta do tipo 1, porque ela não fabrica manta com estruturante de polietileno, tá? Através disso, você consegue determinar quanto a manta é mais resistente. Além do tipo, as mantas elas são classificadas em classes, classe A, B e C, o que vai determinar a flexibilidade e a baixa temperatura da manta, tá? Ela é determinada em classe A, B e C, automaticamente a classe A é superior à classe B, que é superior à classe C. Flexibilidade a baixa temperatura. A manta classe A, ela tem resistência a menos 10 graus Celsius. Pô, mas onde que eu vou ter menos 10 graus Celsius? Num frigorífico. Na região sul do nosso país aí, chega a menos 7, menos 5 graus Celsius. Então você vai utilizar a manta classe A, obviamente. A gente aqui da região sudeste não chega a essa temperatura. Mas dependendo do caso, você pode utilizar uma classe B. A diferença de preço talvez não seja tão grande. E a classe C, você não vai encontrar uma manta tipo 4 classe C. Você vai encontrar no mínimo classe B. Então tem esse jogo também, tá? Então pense sempre nisso. Tipo de manta: resistência à tração, alongamento, automaticamente a movimentação e a flexibilidade da minha manta. E a classe dela é a flexibilidade a baixa temperatura, que aí você vai avaliar a sua utilização na sua área e na sua região, tá? Em relação ao desempenho, a utilização, tipo 1, ela não é uma manta muito resistente para pequena laje, que não é exposta a sol, então, ou seja, lajes internas, como banheiro, cozinha, varanda, pode ser utilizada em baldrame. Manta tipo 2, aí já tem a ver com área, tá? Com área de laje. Laje sob telhado, banheiro, cozinha, varanda, enfim, numa camada de sacrifício em dupla manta. Agora, a laje 3 e tipo 4, ou só 4, já são mais técnicas. Lajes maciças, de estacionamento, piscinas elevadas, eu falei sobre manta asfáltica, então você já sabe que você tem que utilizar no mínimo uma tipo 3 para piscina. Para rampa, heliponto, viaduto, enfim. Tipo 3 e tipo 4, mais técnica, uma manta mais resistente, tá? Que automaticamente você precisa de um desempenho melhor. E, obviamente, você vai usar uma manta com uma resistência melhor. Felipe, você está falando de manta, mas eu não sei como aplicar. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. O primeiro passo de aplicação de manta é a aplicação do primer, tá? Você tem que ter uma camada de imprimação. Como, por exemplo, você vai pintar uma parede, a primeira demão você dilui em água, você sela. Ou quando você vai aplicar uma membrana líquida, que seja impermeabilizante mesmo, a primeira demão você dilui em água. O primer, no sistema de manta asfáltica, você não precisa diluir em água, ele já vai pronto para uso. Mas você tem que ter essa camada de imprimação. Você não pode chegar com a manta asfáltica e colar no seu substrato, lembra? Substrato é a superfície que você aplica a manta, sem imprimar ela antes, porque a imprimação vai aderir no substrato e a manta vai aderir no primer. Automaticamente, isso é um conjunto de sistemas, tá? A aplicação do primer é pronto para uso. Só homogeneiza, limpa o local e aplica uma única demão, tá? Se der mais de uma demão, já vira pintura impermeabilizante. Se você der mais de uma demão, vamos supor 2 demãos. A primeira demão aderiu no substrato, a segunda demão aderiu no primer. Você vai colocar a manta vai aderir na segunda demão. Se tiver alguma falha de aderência, sua
manta, e aí você vai ter patologia na sua impermeabilização, tá? Então, uma única demão, um consumo de 300 a 400 ml aí por metro quadrado, tá? Então, higienizou e aplicou o primer. Vai aguardar no mínimo 6 horas aí para colar a manta. Esse slide fala exatamente isso. Aplica uma demão do produto de imprimação, pode ser com um rolo de lã de carneiro, pequeno, trincha, brocha, enfim, de uma forma que seja mais fácil para você aplicar. Lembre-se que tem que ter homogeneizado antes. Pô, eu estou falando de um mínimo de 6 horas de aplicação, mas e máximo? Não, não tem máximo. Obviamente, você não vai aplicar o primer hoje para colar daqui 2 semanas. A condição ideal de aplicação de primer e colagem de manta asfáltica é aplicar o primer no final de um dia e colar a manta no início do dia seguinte, tá? Obviamente, desde que o tempo te ajude, não chova, enfim. Por quê? Porque aí você não perde o taque do primer. Quando eu falo de taque, qual é o taque do primer? Como está funcionando aí para eu colar minha manta? Quando você vem com a sua mão e coloca a mão no primer, com os dedos pressionando contra a superfície, você tem que sentir como se você estivesse colocando o seu dedo num durex. Você vai ver que ele vai colar um pouquinho. Essa é a condição perfeita aí para a colagem da manta asfáltica. A gente fala para guardar no mínimo 6 horas, mas em algumas regiões tem que ser mais de 6 horas. Como eu falei, na região do sul do país, a temperatura é menor. Então, em alguns casos, você vai ter que esperar um pouco mais. Aqui na região sudeste é uma temperatura mais agradável, talvez em 6 horas você chegue lá e já está ok. Mas a condição ideal, que eu costumo recomendar e especificar, passa no final, varia aí a temperatura, o ambiente, claro, o clima, para ver se não vai chover, e no dia seguinte já vem desenrolando e colando a manta. Falar um pouco da aplicação, né? Falei do acabamento em polietileno aí, com a colagem de maçarico. Nessas 3 fotos a gente pode ver o primer aplicado e ele colando, desenrolando a manta com o maçarico. Antes de você já vir colando a manta, é recomendável que você primeiro ache o esquadro da manta. Então você desenrola toda ela na sua laje, acha o esquadro, enrola ela de novo no mesmo sentido e aí vai colando a manta, tá? Na foto do lado esquerdo, um acabamento em polietileno e polietileno, tá? Tanto inferior quanto superior, que vai receber proteção mecânica. A manta utilizada aí foi a Torodin, que é uma das melhores mantas que a Viapol fabrica. A foto do meio é a manta com acabamento em alumínio, inferior com polietileno e superior com alumínio, então é uma autoprotegida, tá? E a do lado direito é polietileno com ardósia. Pode ver aí, se você conseguir enxergar, é a ardósia na cor verde, tá? Com acabamento em areia. Recolagem com asfalto. O que você precisa? Obviamente, do asfalto modificado, bloco de asfalto, para você derreter no aquecedor elétrico, para colar, tá? E a gente pede para que tenha um controle de temperatura, um medidor de temperatura ali, porque a gente está falando de asfalto. O asfalto é um produto inflamável. O ponto de fulgor do asfalto é de 235 graus. A gente recomenda que você aqueça o asfalto numa temperatura de 160 a 200 graus Celsius. Passou disso, você já está correndo perigo, inclusive, de botar fogo na sua obra. Grosso modo falando, já teve casos disso acontecer, tá? É o mesmo caso, tá? Desenrola a manta, acha o esquadro, enrola de novo e vai fazendo conforme a foto. Vai passando o asfalto e vai desenrolando. E logo atrás tem uma pessoa com um pedaço de madeira mesmo, biselando ali as emendas da manta. Mais para frente eu vou falar sobre o biselamento. Mais fotos aí, as 2 fotos foram tiradas numa obra que eu visitei, de aplicação de manta com asfalto, tá? Pode ver que é bem quente, então tem que ter o uso de EPIs adequado, tá? O que é muito importante, tá? Sempre ter equipamento de proteção individual e coletiva adequado para essa condição. Então é uma pessoa passando o asfalto e desenrolando a manta, e o outro vindo com a madeira ali fazendo o processo de biselamento. Mais fotos de asfalto a quente, em volta de tubulação, desenrolando a manta, tá? A autocolante, que é aplicado a frio, não precisa precisa de primer, mas não precisa nem de maçarico e nem de asfalto. O que precisa em alguns casos é que se você for aplicar uma manta autocolante numa temperatura ambiente aí abaixo de 20 graus, mais ou menos, a gente recomenda o uso de um soprador térmico. Por quê? Para que ative a cola da manta. É uma cola bipartida ali, que você tira o selo, como você pode ver na foto do lado esquerdo. Você vai colando e passa um rolo metálico ali para pressionar, tá? Sem segredo, não precisa de mais nada além disso. Com exceção se a sua temperatura for inferior a 20 graus Celsius. Aí você usa um soprador térmico ali, conforme você vai desenrolando a manta.
fotos de aplicação dela, tá? Isso foi um teste realizado aqui nosso pela Viapol. Voltando na aplicação da norma em relação à impermeabilização, agora falar de aplicação, tá? De reforço. A manta asfáltica, ela tem que ter uma sobreposição de 10 centímetros, tá? Ou seja, eu vou colocar uma manta nesse sentido e a outra manta nesse sentido, tem que sobrepor 10 centímetros a manta já aplicada. E a mesma coisa se repete na direção, tanto da vertical para a horizontal, quanto da horizontal para a vertical, esse encontro de piso e parede. A manta que está na horizontal, ela deve subir 10 centímetros na vertical e parar. Se você vai continuar a impermeabilizar a parede toda, ou vai impermeabilizar, sei lá, 50 centímetros, você tem que vir com uma nova camada de manta na vertical e sobrepor 10 centímetros na horizontal. Então, nesse espaço entre vertical e horizontal, parede e laje, vai ter uma sobreposição de no mínimo 20 centímetros. 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo, tá? Falando de junta de dilatação, como deve ser o tratamento de uma impermeabilização se eu tenho uma junta de dilatação na estrutura? É como se fosse uma sanfona. Na foto você pode identificar, tá? Primeiro você vem com uma camada na manta, pressiona ela fazendo um sanfonamento para dentro da junta, bota um fundo de junta, que é o delimitador de profundidade, e vem com a sua manta asfáltica seguinte. Lembre-se que a junta de dilatação, ela está na estrutura e deve permanecer no acabamento, tá? Então, se você vai fazer uma proteção mecânica depois e vai colocar um revestimento cerâmico, ali você tem uma junta de dilatação. Ali tem que ter uma proteção, tá? Ou um selante, enfim, um neoprene da vida aí, mas vai depender do projeto. Mas tem que ter, tem que seguir, a junta tem que seguir. Esse caso é um caso atípico de impermeabilização em junta de dilatação com proteção mecânica. Na verdade, não é atípico, é muito típico, pelo contrário, na verdade, né? É muito usual. Mas é quando você tem uma proteção mecânica. A impermeabilização não vai ficar exposta. Se fosse ficar exposta, você poderia tratar com um selante direto e parando a manta ali. Felipe, tenho dúvidas aí nos pontos críticos. Você falou de junta, já matou a minha dúvida. Vou falar de tubo emergente e ralo. Como que é o tratamento de tubo emergente e ralo? Existe hoje um processo chamado margarida, né? Grosso modo falando aí de uma forma mais informal. Margarida. O que é a margarida? A margarida é um pedaço de manta. Você pode ver na foto, tem o passo a passo aí. É um pedaço de manta que você corta, obviamente, e você corta pétalas de margarida. Corta diversas pétalas aí, 5, 10 pétalas. Fica a seu critério. E aí o que você faz? Você engloba a sua tubulação, falando de tubo emergente, tá? Próximo slide é de ralo. Você engloba a sua tubulação e as pétalas você coloca na sua parede ou na sua laje, enfim. E bisela. O que é biselar? É esquentar o maçarico, vir com o maçarico, com a chama do maçarico, esquentar a massa asfáltica, a manta asfáltica e a colher e ir biselando, tá? Fazendo um processo que você impregne a manta asfáltica melhor na superfície. Fez isso, depois você vem com uma camada de manta asfáltica, na mesma dimensão, cortada o diâmetro da tubulação, cola ali em cima da sua margarida e repete o processo, cola uma nova margarida. Para reforçar o seu sistema, na tubulação, a gente recomenda que você aplique um adesivo epóxi, que é o nosso Viapox adesivo gel. O adesivo epóxi, ele vai melhorar a aderência da sua manta asfáltica na sua tubulação. Então, detalhe para remate em tubos emergentes é a margarida. Pedaço de manta, corta as pétalas, envolve a tubulação com a manta, cola a margarida ali, as pétalas da sua margarida na superfície e repete o processo que você fizer a aderência de uma nova camada de manta. Falando de ralo agora. Desculpa. É bem parecido, só que de certa forma é um processo inverso. Você corta um pedaço de manta, obviamente você vai envolver ali o seu ralo com a manta. Como a foto, você vai cortar, como a foto diz, você corta as pétalas ali, né? Da parte que você deixou para cima. Como você pode ver na primeira foto, eu recomendo sempre deixar de 5 a 10 centímetros a manta para fora do ralo. Corta as pétalas, deita as pétalas em volta da tubulação. Bisela, com o mesmo processo que você fez ali no tubo emergente. Ok, você colocou a margarida. Coloca uma nova camada de manta, corta em volta o diâmetro, a seção da tubulação e deita ali as pétalas também, como diz a foto.
Desculpa mais uma vez. Vamos lá. Na prática, como isso funciona? Lembra do reforço que eu falei, tá? Que você tem que fazer o rebaixo de 40 por 40 com 1 centímetro mais ou menos de profundidade, o canto arredondado. Na foto do lado esquerdo, ele biselando as pétalas, tá? Com a chama do maçarico e passando a colher de pedreiro ali para biselar. E depois, na foto do lado direito, é ele colocando a nova camada, uma outra camada de manta, cortando a seção, né, o diâmetro da tubulação e deitando as pétalas também. Isso tem que ser previsto em projeto, obviamente, porque isso diminui o diâmetro a seção do diâmetro ali da sua tubulação, tá? Ah, Felipe, eu acho esse processo muito difícil, é minucioso, é um processo detalhista que pode ocasionar falhas. Eu queria um processo mais fácil. Qual o processo que a gente tem mais fácil? É o nosso Viaboc ralo, que é um ralo pré-fabricado. Enfim, você elimina todo aquele processo de aplicação no ralo. Você só vai colar a manta asfáltica, um berço de manta asfáltica, uma camada de 40 por 40. Obviamente sem cortado já o diâmetro do ralo. E você cola esse bocal, esse ralo pré-fabricado, em cima da manta. A chama do maçarico deve ser sempre na manta asfáltica, no ralo pré-fabricado. Porque ele é um material EPDM, é uma borracha sintética, né? E aí você joga a chama do maçarico, você derrete a borracha. Então passa o asfalto no berço que você colocou e cola o bocal, o Viaboc ralo. Sem problema, seu ralo está impermeabilizado, depois você pode dar continuidade à sua impermeabilização. Lembre-se que é recomendável que a impermeabilização sempre comece do ponto mais baixo. E o seu ponto mais baixo, obviamente, é o ralo, porque por conta da declividade da sua regularização, o ponto mais baixo é o seu ralo. Então, você trata o ralo, depois você começa a impermeabilizar do ralo para as outras extremidades, tá? Sobre biselamento. Eu falei sobre o biselamento, só expliquei, mas eu não mostrei foto. Para ficar entendido, o que é o biselamento? É a chama do maçarico em cima do encontro das mantas, né? Numa sobreposição ou no final de uma manta. E vai biselando. Quando você tem uma sobreposição de manta, você aderiu uma manta sobre a outra, mas você consegue ver ainda a borda da manta. Se você for lá com uma extrema força ou com um material que você consiga penetrar ali, você consegue remover aquela parte e danificar a sua manta. Quando você bisela os 4 acabamentos da manta, os 4 lados dela, você está fazendo com que a manta que foi aplicada por cima, ela se misture, ela tem uma melhor aderência na manta que foi aplicada por baixo. Então elas se misturam e ali se torna uma coisa só. Ou seja, você não vai ter emenda de manta porque você biselou ali, você queimou aquela massa asfáltica da parte de sobreposição das mantas, fazendo com que elas se tornem, se unifiquem, evitando problemas aí, patologias na sua impermeabilização. Essa foto a gente pode ver o arremate aí, né, da manta asfáltica subindo na vertical os 10 centímetros e descendo na horizontal mais 10 centímetros. Um ponto importante que eu recomendo, sempre no acabamento da manta asfáltica, eu recomendo fazer um pinamento, né? Vim com uma cinta metálica e um prego de aço, como da foto da direita. E no acabamento final, vim com um adesivo epóxi ali em gel, né? O Viapox adesivo gel, no caso da Viapol, biselando também em cima do seu biselamento que foi feito, fazendo com que você tenha uma melhor impermeabilidade num ponto crítico, que é o acabamento da manta, o final da manta, tá? O que é o teste de estanqueidade? Você executou a impermeabilização, certo? Fez tudo bonitinho ali, conforme a palestra que o Felipe deu, já tenho alguma experiência na impermeabilização. Ok, como eu vou testar a minha impermeabilização? Simples, você vai abastecer o local impermeabilizado com água e deixar lá por no mínimo 72 horas para verificar a possível execução. Hoje existem testes elétricos, né, que é o Holiday Detector, mas ainda não é validado na norma. O único teste validado pela norma é o teste de estanqueidade com água, tá? Com água limpa de preferência. Não é um dever, né? Não deve ser feito. Você pode ver que é sugerido, então é uma sugestão, mas é óbvio, você fez a impermeabilização, óbvio que você deve testar. Mas a norma ainda não colocou como obrigatoriedade. Após o teste de impermeabilidade, da estanqueidade, né? O teste de impermeabilização, passou, você vai fazer a proteção mecânica se for uma manta que precisa de proteção mecânica. A manta ela não pode ter aderência direta na massa asfáltica, né? Na manta asfáltica ali no caso. Então você tem que pôr uma camada separadora. A camada separadora nada mais é que um plástico, né? Um filme de polietileno, que vai ficar solto entre a manta asfáltica e a argamassa de proteção mecânica.
Justamente para que os movimentos, né, a movimentação da argamassa de proteção mecânica, seja de dilatação térmica, contração térmica, esforço de utilização, enfim, danifique a manta asfáltica, tá? É justamente, ou possíveis reparos também, se você vai reparar a sua proteção mecânica, o filme de polietileno da camada separadora vai fazer essa separação, aí você não vai danificar a impermeabilização. E aí, sobre a camada separadora, como você pode ver na foto, você vai executar a proteção mecânica da impermeabilização. Como eu falei, nada mais é que uma argamassa de cimento e areia, normalmente utilizada num traço de 1:3. Espessura mínima de 4 centímetros? Não. A espessura mínima é de 2 centímetros. 4 centímetros a gente coloca no ponto mais alto, tá? Mas no ralo, 2 centímetros. Pensando no ponto mais alto, 4 centímetros. Isso deve ser previsto em projeto, dimensionado e estudado também, de acordo com a sua estrutura. Aí a gente vê algumas fotos de uma proteção simples, né, uma proteção primária, que vai receber uma nova camada de contrapiso, vai ficar um tempo exposto ali, mas a massa asfáltica não está exposta, né, a manta asfáltica não está exposta. E a proteção mecânica definitiva, já com os quadros de movimentação ali, vai ficar esse acabamento, tá? Eu só mostrei fotos de proteção mecânica na horizontal. E proteção mecânica na vertical? Eu tenho que colocar camada separadora? Não. A proteção mecânica na vertical deve ser aderida direta na manta asfáltica, porém ela deve ser estruturada com uma tela plástica. Só que a tela plástica ela nunca deve ficar em contato direto com a manta. Ou seja, você vem, chapisca na manta asfáltica, direto na manta asfáltica, com o mesmo processo de extinguir o filme de polietileno, como eu expliquei lá sobre a impermeabilização em reservatório, lembra? De extinguir o filme de polietileno com a chama do maçarico a mais ou menos 1 metro de distância. Chapisco, coloco a manta, mais uma camada de chapisco ou uma chapa de massa e reboco. Faço o meu embolso ali, dando o acabamento. Sem segredo, não tem problema. Se você não quer usar tela plástica, quer utilizar tela soldada, não tem problema. Lembre-se que não deve ter contato direto com a manta, tá? Falando de durabilidade da manta asfáltica, falando só de produto, é impossível eu te dar isso, tá? Até porque a norma de desempenho que vai regir aí, que vai dar a diretriz sobre a durabilidade do sistema. Automaticamente isso engloba o projeto, a especificação, se você está utilizando o material correto, se você tem o dimensionamento correto de escoamento da laje, com declividade correta, né? Preparação da base, se você tem uma mão de obra qualificada, e se você faz uma manutenção e limpeza adequada lá também, tá? Não tem como, Felipe, eu vou utilizar uma manta tipo 4. Quantos anos vai ter essa de durabilidade a minha manta? Não tenho como te falar, só pelo produto, tá? É muito maior do que isso, engloba outras coisas, tá? Isso é com o projetista que define através da norma. E aí você consegue, através da norma, ter mais ou menos um parâmetro aí de durabilidade do sistema. Uma recomendação que eu dou também é sempre registre o processo de impermeabilização, tá? Porque você não sabe o que pode ser realizado depois da obra, e aí acontece alguma infiltração, vão falar que a culpa é sua. Se você não tem nenhum registro, você não se resguarda. Nesse caso, o cara fez a impermeabilização com uma manta asfáltica, que não era autoprotegida, fez a proteção mecânica. E aí depois fizeram os furos para fazer a base das antenas. Automaticamente, furou a impermeabilização, teve problema com infiltração. A sorte é que o cara tinha tudo gravado lá, todo o relatório bonitinho de como ele tinha entregue a obra. Não respondeu. Isso é uma dica, tá? É uma recomendação. Vamos falar um pouco agora da nossa família, apresentar um pouco dos nossos produtos, dos produtos da Viapol. Família Classic, né? É uma manta tipo 2. Por que tipo 2? Classic Glass, fibra de vidro. Classic estruturante de poliéster, Felipe. Estruturante de poliéster não é tipo 3? Não. Tipo 2 também. Nesse caso, tipo 2. Todas são tipo 2. Família Classic, tipo 2. Sempre polietileno, aderida com maçarico. E a Classic Alumínio é autoprotegido, tá? Atende ao tipo 2 na norma. Classe C, como eu expliquei, tá? Acabamento em polietileno ou em alumínio, tá? Aplicação em maçarico. Família Premium, aí a gente já tem uma variação, pode ter tipo 2 e tipo 3. Tem a Premium Glass, que é fibra de vidro, Alumínio Glass, que é fibra de vidro com acabamento em alumínio, Premium Poliéster, que é sem acabamento, né? não é autoprotegida, e estruturante de poliéster, Premium Alumínio Poliéster, tipo 3, né? Estruturante de poliéster e acabamento em alumínio, Ardoseado, a mesma coisa com acabamento em ardose, Geotêxtil, com acabamento em geotêxtil, e a Hidros, daquela foto que eu mostrei para vocês lá, do canal de irrigação, que é a manta específica para áreas que vão ter contato direto com a água, tá? Atende ao tipo 2 e ao tipo 3 da norma, classe B e classe C. Então, tem classe B,
que tem a flexibilidade abaixo de temperatura de menos 5 graus Celsius, de acordo com a norma, tá? E classe C a 0 graus Celsius. Acabamento, tem acabamento em areia, para aplicar com o asfalto, tem acabamento em polietileno, maçarico, e alumínio, obviamente, você vai aplicar com maçarico e deixar exposta. Tem a geotexto e tem a ardoseada também. Torodin, que é uma das o carro-chefe da empresa, né? Na verdade, é uma das melhores mantas do mercado, inclusive. Temos a Torodin Tecno, Extra Tecno, Extra, Anti-Raiz. Felipe, o que é a manta anti-raiz? É uma manta que contém um herbicida na sua massa asfáltica, muito utilizada em floreira, em jardim de grande porte, que não deixam a raiz da vegetação ali, no caso, penetrar na manta. Esse herbicida faz com que a raiz tenha outra direção. A hidros anti-raiz, ou seja, para uma área que vai ter constante presença de água e vai ter contato com vegetação, enfim, você, dependendo do projeto, pode utilizar essa. Torodin hidros, que é para utilizar em áreas em contato direto com a água, mas sem o herbicida. E a Viamanta Torodin, que é mais encontrada no varejo, aí, em lojas de materiais de construção. Torodin é estruturante de poliéster, sempre tipo 3, tá? Essa foto eu coloquei para vocês verem mais ou menos o processo de uma membrana anti-raiz, de uma manta anti-raiz, tá? Nada mais é que a estrutura, a laje, né? A impermeabilização, a manta anti-raiz e o processo todo aí de drenagem de um solo. Não tem segredo, tá? Ah, uma manta anti-raiz, como eu faço para aplicar? Não tem segredo. É a manta, a proteção e a sua vegetação, o seu processo de drenagem, não tem problema. Como eu falei, tipo 3 e tipo 4, classe A e classe B, já é uma manta mais nobre, né? Classe A, menos 10 graus Celsius, classe B, menos 5 graus Celsius, sempre atendendo a norma 9952. E o acabamento em areia ou polietileno. A manta Torodin não é autoprotegida, não tem manta autoprotegida da Torodin. Sempre tem que ter proteção mecânica, tá? E a autocolante, tem autocolante sem o acabamento em alumínio, que precisa de proteção mecânica, e a autocolante que tem o acabamento em alumínio, que é a manta que vai ficar exposta, tá? E atende ao tipo 2 da norma, atendendo sempre aí a classe C, tá? Acabamento em polietileno ou alumínio, mas é autocolante, tem que ser a aplicação dela é a frio, tá? Não precisa de maçarico nem de asfalto. A gente tem a Viapol Baldrame, que é uma manta específica para baldrame, tá? Isso é muito importante. Acredito que é bacana, acho que nem todos conhecem esse tipo de sistema de manta asfáltica própria para baldrame. Pode ser aplicado a alvenaria, né, o seu embasamento e a sua alvenaria em cima da manta, sem nenhum tipo de problema. A manta ela tem essa resistência. E o melhor da manta baldrame é que ela não precisa ser aderida no baldrame, tá? Ela pode ser só estendida ali. Obviamente você pode aderir só a sobreposição dela, mas se não quiser aderir à sobreposição de mantas, também não tem problema. Obviamente, o transpasse de uma manta para outra vai ser maior. Na foto a gente pode ver o transpasse de 30 centímetros, sem aderência, né? E com aderência, né? Com a soldagem de 10 centímetros. Na foto inferior aqui a gente pode ver assentando a alvenaria direto sobre a Viapol Baldrame, e aqui uma foto dela sendo desembobinada, desenrolada. E a Viaflex Fita, que é muito famosa, né? Acho que o que você mais, se você olha sai por São Paulo, enfim, pelo Rio de Janeiro, acredito que pelo Brasil afora é muito bem vendido. Você vê aí nas telhas aquela fita aluminizada, né? Uma manta aluminizada. Na verdade, ela não é uma manta, ela é uma fita, porque ela não tem espessura de manta. É a Viaflex Fita, que é uma fita asfáltica recoberta com um acabamento em alumínio. Tem na cor de alumínio e tem na cor telha também, numa cor marrom. Mas nada mais é que isso. E ela pode ficar exposta, tá? E ela, obviamente, ela tem uma alta resistência a grande temperatura, o alumínio reflete os raios solares, utilizado em telha metálica, de fibrocimento, telha de concreto, enfim. É muito utilizada. Algumas fotos aqui, inclusive essa foto, é de uma das casas aqui vista do nosso escritório técnico aqui em São Paulo, que eles utilizaram a Viaflex Fita. A gente não disponibilizou, acredito que eles não sabiam que o nosso escritório era de frente para a casa deles, e utilizaram da forma correta. Então, quando você vê aí a casa com essa fita aluminizada sobre a telha, pode ter certeza que é a Viaflex Fita. É impermeável e ainda, de certa forma, reflete os raios solares, o que diminui aí a absorção de calor na sua telha. Automaticamente diminui, não sei te falar em graus, mas diminui a temperatura do seu ambiente, tá? Felipe, você me falou um monte de manta da Viapol, mas todas elas têm o logo lá, só Viapol, ou Viamanta, ou, sei lá, Torodin, mas eu não sei qual que é. Como que eu sei? Como que eu fico sabendo? Toda manta ela vai etiquetada, tá?
Então tem essa etiqueta aí, no caso dessa manta, utilizou a Viamanta Torodin com milímetros, tá? Lembra na norma, que a norma fala que a espessura mínima de uma manta é de 3 milímetros. Nós temos de 3, 4 e 5. Essa é a de 4 milímetros. Falar algumas dicas agora de manta asfáltica, de como deve ser aplicada, como deve ser armazenado. O armazenamento da manta sempre na posição vertical, em um local coberto, seco e ventilado, longe de fonte de calor, longe do sol, óbvio. Manta asfáltica, como o processo de aderência da manta, de amolecimento do asfalto é no calor, se você deixar ela exposta ao calor, automaticamente ela vai amolecer, você vai perder aí a eficiência do seu sistema impermeabilizante, tá? Felipe, você falou de primer. Quais são os primers que eu vou utilizar? Primer não tem segredo. É um produto pronto para uso, não tem nada que ser feito além de homogeneizar e aplicar. Só que a gente tem primer à base de solvente e primer à base de água. Isso quem vai escolher é o cliente, se ele quer um primer com cheiro de solvente ou sem cheiro. Nós temos o Adeflex e o primer Viapol. Um é mais para o mercado técnico e o outro é mais para o mercado do varejo. E nós temos o Viabit, que é um primer mais nobre, com uma maior concentração de asfalto, e é o que é mais recomendável, é o que a gente recomenda mais para a utilização de manta asfáltica. Felipe, mas eu não quero comprar o Viabit porque o Viabit é caro. Posso usar o Adeflex ou o primer Viapol? Sem problema. Todos eles têm a mesma eficiência. Obviamente, o preço deles vai ser inferior do Viabit, porque o Viabit tem uma concentração de asfalto maior. E tem o base água também, que é o Eco Primer. Não tem diferença nenhuma dos outros, a diferença é que ele é água. Em algumas obras hoje que só entram produtos que não são agressivos ao meio ambiente e você vai utilizar manta asfáltica, só deixam você entrar se você for utilizar um primer à base de água. Por isso que a gente tem o Eco Primer, tá? E o nosso asfalto oxidado, eu falei que você, em alguns casos, você aplica a manta asfáltica com asfalto a quente. O mais indicado é o NBR Asfalto 2, NBR2. É um asfalto oxidado, ele tem adição de oxigênio, tá? E não tem segredo, é colocar no aquecedor, derreter, numa temperatura entre 160 a 200 graus Celsius. Lembra que eu falei sobre o ponto de fulgor de 235 graus do asfalto, tá? Entre 160 a 200 graus Celsius, coloca num balde e vai desembobinando a manta, a aplicação, tá? Mostrar agora coisa rápida, eu acredito que eu já passei do tempo, só para vocês acompanharem comigo algumas fotos de erros e acertos também, tá? Nesse caso, em relação ao armazenamento e o transporte da manta, tá? Manta deitada e exposta. No caminhão, a manta já chegou totalmente deitada. Quando a manta está deitada, ela fica oval. Te dificulta na hora de aplicar a manta e também pode ter um rompimento ali, onde você tem um esforço maior quando ela fica oval, tá? Mais fotos de armazenamento inadequado, tá? Pode ver na foto do lado direito que ela tá quase quadrada a manta. É totalmente fora da recomendação do fabricante, no nosso caso Viapol, e normativo também, tá? Erros de caimento, tá? Se você não promove uma declividade, um caimento correto para o ralo, automaticamente você vai ter água parada na sua superfície ali. Se essa água parada, ela penetra pela sua superfície e tem contato com a sua proteção mecânica, vai dissolver os sais solúveis da proteção mecânica, automaticamente vai aparecer fluorescência no seu piso, que são essas manchas brancas, tá? Isso, infelizmente, é causado quando você não tem uma declividade. Se a água penetrou, ela tem que ter declividade para automaticamente ela seguir para o ralo. Se ela não tiver essa declividade, você vai ter problema com a fluorescência. Nessa foto, a gente tem dois pontos, um ponto certo e um ponto errado. A camada separadora no piso está correto, né, para diferenciar os esforços de contração da proteção mecânica com a manta asfáltica. Só que lembra que eu falei que a tela de proteção mecânica utilizada na vertical não pode ter contato direto com a manta? Nesse caso, foi utilizada a tela soldada e estava em contato direto com a manta. Está errado, tá? Como eu falei, o primer ele tem que ser aplicado em superfície limpa. Então, antes de aplicar o primer, você tem que limpar a superfície, porque o primer vai aderir no substrato e a manta vai aderir no primer. Se o primer não aderiu no substrato, a manta vai aderir no primer que não está aderido. Automaticamente, todo esse conjunto vai desplacar. Nessa foto a gente pode ver que isso aconteceu e era um substrato bem pulverulento, estava muito sujo, era uma coisa muito feia, estava muito horrível. Teve diversos empoçamentos aí na manta, cheio de bolsões de ar, causados pela ausência de limpeza na superfície antes de aplicar o primer. Um dos primeiros temas que eu falei nessa palestra foi sobre o tratamento de fissura na laje. Ah, Felipe, mas a manta resiste ao esforço. Resiste por um tempo, dependendo da sua movimentação.
Em todo caso, é sempre recomendável o tratamento dessa fissura, porque se não tratar, a fissura ela mapeia tudo que está sobre ela. Ela vai se movimentar de forma diferente, automaticamente o que está sobre ela vai se movimentar seguindo a sua movimentação, diferente também, e vai ter o rompimento ali. Você tem uma movimentação diferente, você tensionou esse ponto. Quando essa tensão se alivia, cria a fissura. Vai fissurar a manta, vai fissurar a proteção mecânica. Então, sempre tratar a fissura na laje. Sobre o asfalto, tá? Isso foi uma obra que a gente visitou. A gente fala de uma temperatura do asfalto de 160 a 200 graus Celsius. Não passe de 200 graus Celsius quando você vai aquecer o asfalto numa manta que é aplicada com asfalto. Nesse caso, a gente usou o termômetro ali e a gente percebeu que o asfalto estava sendo aquecido a 288 graus Celsius. O ponto de fulgor do asfalto é de 235 graus Celsius. Aí a gente tinha um risco enorme de acidente, estava bem próximo de acontecer aí uma coisa que essa caldeira, esse aquecedor pegar fogo, enfim, estava bem próximo de acontecer um acidente muito sério, muito grave nessa situação. E aí um pouco de alguns detalhes corretos, né? A aplicação na parte superior ali da foto direita com adesivo epóxi gel, né? Com o Viapox adesivo gel, depois do biselamento. A mesma coisa para a tubulação, que eu expliquei para vocês sobre tubulação emergente. Faz a margarida, camada de manta, outra margarida, em volta da tubulação passa o adesivo epóxi. Então você pode ver que tem a marca do adesivo epóxi aí. E o uso de adesivo epóxi com pinamento aí também. Na foto do lado direito, o adesivo epóxi na tubulação e do lado esquerdo, o pinamento, tá? Esse pinamento com cinta metálica não é uma obrigatoriedade. A gente recomenda quando você vai fazer uma impermeabilização na vertical acima de 2 metros. Então, acima de 2 metros, deu 2 metros e a cada 1,5 metro ali mais ou menos, você põe essa cinta e coloca uns pregos de aço, enfim, como você vai pinar a manta aí fica a seu critério. É importante, como você está furando a manta, você tem que repor aquele furo que você fez. Como você repõe? Como você faz uma manutenção nesse caso de manta asfáltica? Não tem segredo. Manta asfáltica é um material pré-fabricado. Se teve algum problema, corta aquela etapa, aquele local ali no caso, e faz um manchão como se você fizesse um manchão de um pneu, por exemplo. Corta um pedaço de manta e cola sobre aquele pedaço, adere sobre aquele pedaço. A mesma coisa acontece quando você faz esse pinamento, tá? Não tem segredo. Mais detalhes corretos, na foto do lado esquerdo já estava estendendo a camada separadora com o pinamento, né? Com o adesivo epóxi também. E no lado direito já é acabado com a proteção mecânica acabada ali com os seus quadros ali de 2x2 aproximadamente, tá? Isso são processos construtivos, tá? Quando a gente tem uma proteção mecânica que vai ser o acabamento, tem que ter quadros de movimentação ali de aproximadamente 2x2 metros, que é o que você pode ver na foto. Bom, gente, eu ultrapassei um pouco tempo, mas é porque é uma palestra muito gostosa de dar, eu amo fazer o que eu faço. Eu espero que tenha ficado bem entendido, que todos tenham entendido bem o processo, o que foi aplicado. E agora vamos às dúvidas. Se tiveram algumas dúvidas aí, eu vou retirá-las. Felipe, muito boa palestra, parabéns, muito bom mesmo. Acho que foi muito ilustrativo. Que bom, obrigado. Vamos ver as perguntas. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Opa. Pode. Bom dia, Felipe. Meu nome é José Maria, tá? No caso dessa manta, você fala que não pode ter a manta asfáltica, não, a manta de alumínio, que não tem, não pode ter acesso a ela, por uma manutenção. Oi? Pode falar, pode falar. Para uma manutenção de um telhado, você pode ter acesso a essa manta, né? Sim, o tráfego ele deve ser esporádico, ele não deve ser um tráfego constante. Você pode subir lá para fazer uma manutenção, uma limpeza. O que você deve pensar? A manta asfáltica ela está protegida por uma lâmina de alumínio. Se eu subir lá com uma bota, um sapato, ou com uma pedra, com uma ferramenta que possa danificar a minha manta, automaticamente eu vou danificar a minha impermeabilização. Você pode subir lá, claro, mas com cuidado, sem problema. Só tomar o cuidado lá para não machucar a película aluminizada que tem sobre ela, tá? Mas não tem essa restrição. Tá bom. Obrigado. Imagina.
Felipe, nós temos uma pergunta do Vinícius Gomes. A pergunta dele é o seguinte: na aplicação de manta asfáltica, é necessário lixamento apenas nas paredes ou sempre que o local a ser aplicado estiver inaplicável, seja piso ou parede? Piso e parede. A gente fala que deve ser, mas é claro que é uma avaliação que tem que ser feita na obra. Se você vê que está numa superfície muito lisa, na maioria dos casos aí um concreto polido, por exemplo, em toda a superfície que você vai aderir à manta, é legal você promover um lixamento, independente de ser no piso ou na parede. Tem que ser. Agora, você para pensar, a gente está falando de uma estrutura de concreto. Só que se a gente estiver falando de uma alvenaria, a alvenaria já é uma superfície porosa. Não tem necessidade de lixar. É só limpar mesmo, aplicar o primer e colar a manta. Ok. Alguém tem mais perguntas? Eu acho que é isso. Gente, eu queria agradecer muito ao Felipe. Foi maravilhosa a sua palestra. Todo mundo que participou vai receber um certificado e nós vamos disponibilizar, nós gravamos a palestra, quem quiser nos avise, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. E obrigada pelo comparecimento. Teremos uma nova próxima, no dia 4 de novembro, teremos outra palestra sobre fachadas, e eu conto com o comparecimento de todos. Vamos mandar convite para vocês. Peraí, que nós temos aqui uma pergunta do Daniel Costa. Em uma laje que já tem uma manta asfáltica antiga, acabamento de alumínio, pode ser colocado outra por cima? Não, tem que ser removido. Quando a gente fala de impermeabilização de área já impermeabilizada, toda a área que já foi impermeabilizada e o processo, o sistema impermeabilizante, tem que ser removido, tá? Você não pode fazer uma nova camada de impermeabilização sobre uma impermeabilização antiga. Até porque você não sabe a condição daquela impermeabilização, não sabe se a estrutura foi adequada ou se o substrato foi preparado de forma adequada para receber aquela impermeabilização. E aí você para pensar, se você foi chamado para fazer uma impermeabilização de uma área já impermeabilizada, é porque aquela área já impermeabilizada tem algum problema. E aí você tem que resolver aquele problema na sua causa e não tampar o problema. Automaticamente o problema que já existe vai ser refletido na nova impermeabilização. Tá certo. A Suzana gostaria de saber qual a importância do Ardofix sobre as mantas ardoseadas. O Ardofix é uma resina que ele melhora a impregnação dos grânulos de ardósia na manta e automaticamente dá um acabamento melhor. Ele deixa um acabamento mais brilhoso na ardósia. Tá ótimo. Eu acho que é isso aí. Todas as perguntas foram respondidas. E se alguém tiver mais perguntas, estamos... tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. O Alex Galdino faz a seguinte pergunta: existe alguma forma de impermeabilizar fixações feitas após a colocação da manta, como na foto da antena? Desculpa, René, cortou o áudio. Pode repetir, por favor? Existe alguma forma de impermeabilizar as fixações realizadas após a realização da manta, conforme aquela foto que você mandou da antena? Então, quando eu mostrei aquela foto da antena, foi uma situação que a manta asfáltica ela foi furada, ou seja, furaram o sistema impermeabilizante. Nesse caso, o processo que deveria ser feito é uma reimpermeabilização em volta daquela base da antena. Em todo caso, a gente avaliando o processo construtivo, a gente tem que entender que numa laje de cobertura vai ter antena, vai ter o balizador ali. Então, de certa forma, na estrutura, eu tenho que deixar pontos já de ferro para fazer aquela base para receber a antena. Que seja, a base já estiver pronta e eu impermeabilizo a base de uma forma geral, ou só aquele ponto de ferro. Se eu fiz a impermeabilização e furaram a minha impermeabilização, o que é recomendável? Preencher aquele furo ou com massa asfáltica derretido ou com epóxi. A base também ser impermeabilizada com manta asfáltica, para não ter mais esse tipo de problema, tá? Mas isso é um erro de processo construtivo. A gente sabe que na laje de cobertura, como eu falei, tem a antena, então isso já tem que ser previsto antes da impermeabilização. A impermeabilização tem que ser um processo anterior, só o acabamento.
Então, ou seja, eu impermeabilizei, a próxima etapa construtiva é o acabamento e ninguém mais mexe lá, tá? Para não danificar a impermeabilização. Isso tem que ter uma compatibilização de projetos e também uma ordem cronológica aí de execução da obra. Tá ótimo. Estamos compreendidos. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a todos e Obrigado. Um bom dia. Muitos parabéns aqui à sua palestra. Eu acho que todo mundo ficou muito bem atendido com as informações. Realmente muito bom. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos, gente. Bom Até dia. a próxima. Tchau. Tchau.